Londrina. Aqui o seu podcast acontece do seu jeito. Ampla estrutura, ar-condicionado, frigobar, técnico 100% disponível, câmera profissionais para melhor atender você. Aqui no nosso estúdio podcast, além de você ter o seu podcast, você sabia que você pode gravar cursos? Isso mesmo, você já pensou em compartilhar tanto conhecimento que você tem gravando um curso e colocando em plataformas para ser comercializado enquanto você dorme? É bom demais, né? Você também pode gravar aqui conteúdo para as redes sociais de maneira profissional ou mesmo fazer uma live nas suas redes sociais com estrutura de primeira. Estúdio Podcast Londrina, aqui nós atendemos do seu jeito. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. Olá, boa noite! Está começando mais um episódio aqui no Estúdio Podcast Londrina. Comigo, Adriana Zequim no comando. Toda semana, convidados para lá de especiais. E para você que está nos acompanhando aqui, eu queria já pedir a gentileza, se inscreve aqui no nosso canal. Ative o sininho e indique para 3 pessoas, porque esse aqui é o programa do bem. Vamos juntos compartilhar tudo que Londrina e região tem de melhor. Eu conto com a sua inscrição. Quanto mais inscritos nós tivermos no nosso canal, mais o YouTube entende que esse assunto é relevante e mais ele vai entregar. É tudo um algoritmo para as pessoas. E vamos juntos transformar a vida e para um próximo nível. E nessa noite abençoada de quinta-feira gostosa, eu queria dar o boa noite para os nossos convidados aqui. Ele, José Skill Júnior, ele que é ex-empresário, executivo de vendas, junto com Mário Rafael, mais conhecido como Rafael, ou melhor, Fat Joy. Boa noite, menino. Boa noite, tudo bem? Tudo bem, graças a Deus. Primeiramente, é uma honra receber vocês aqui e disponibilizar um pouquinho do tempo de vocês. Imagino que a agenda de vocês é mega corrida e compartilhar um pouquinho mais sobre a vida de vocês, né? E pra gente começar esse bate-papo gostoso aqui, né? Eu queria que vocês começassem falando quem são vocês e vocês são natural de qual cidade? Como que foi um pouquinho da infância e adolescência de vocês? Obrigado, Adriana. Eu não gosto muito de correria, eu gosto de fazer as coisas com calma, mas ultimamente tem ficado tudo muito corrido mesmo. Meu Deus, eu não estou acostumado com isso. Eu consigo tomar decisão rápida, resolver problemas de bate-pronto, mas eu gosto de fazer as coisas com calma. Pelo menos meu perfil comportamental exige isso. Toda vez que a gente vai fazer alguma coisa, né, Rafa? Se faz correndo, só dá cagada. Eu sou natural de Jacarezinho, no Norte Velho. E fui criado até os 15 anos vivi em sede de usina de açúcar e álcool. Na época eu não gostava, assim, de sinceridade. Eu achava que era terrível. Eu sou mais urbano, né? Mas hoje já com um filho, eu penso que a gente teve uma infância maravilhosa. Ela tinha de tudo. Eu cuidava de horta, cuidava de bicho, né? Galinha, cachorro, gato, papagaio. E tinha tudo quanto é tipo de fruta lá também. Pomar de pocã, laranja, manga, tudo quanto é qualidade, abacate, castanha pecan. A gente pegava sacos e sacos de 25 kg de castanha pecan. Hoje em dia é um absurdo caro para comprar. Vivi ali até os 15 e eu sou mais urbano. Depois que eu saí de lá, vim para Londrina. Vivo aqui já há 18 anos, né? Acho que é isso. Se eu não fiz a conta errada, é isso. Hoje você tem quantos anos? Tô com 39. 39. Bacana. E o Fit Joy? E que nome engraçado, esse nome, né? Daqui a pouco você já vai compartilhar com a gente, porque fiquei curiosa. Claro. Eu sou natural de Londrina, né? Como diz, pé vermelho mesmo, né? Já nascido aqui, criado e estamos aí até hoje aqui em Londrina. E a cidade cada vez mais está crescendo e é onde que eu pretendo ficar, né? Claro que... Mentira dele, ele quer ir para Portugal. Até eu quero sair daqui, quero ir para Portugal. Tem novas experiências. Eu não vou deixar. Vai ficar grudado. A não ser que eu vou atrás dele também, leva a família inteira. Vai todo mundo junto. Vai todo mundo. Entrega nas mãos de Deus e deixa ele direcionar. Claro. Novas experiências, né? Assim como Londrina eu tive experiência bem bacana aqui, acho que lá fora também a gente pode ter também. Bacana. E como que foi um pouquinho da sua infância e adolescência?
Ah, foi uma infância bem tranquila, né? Meus pais também sempre morou pra cá também, né? Tenho eu, mais 3 irmãos também, né? Que são 2 meninas e mais um rapaz também. E sempre comecei nessa área, igual eu falava, de evento e tal, já comecei desde cedo nessa. Inclusive porque o apelido já veio nisso, porque desde na época de escola, já fazendo alguma coisa, pegava ali pra tocar música como DJ, já fazendo essa pegada já de festa. Então a gente começou desde cedo já. Hoje você é organizador de eventos. Hoje eu sou organizador, né? E o que de fato faz esse organizador de eventos? Hoje ele corre atrás ali para organizar de fato como um todo, né? Pensa em tudo, né? Desde ali patrocinador, como o público, né? Dependendo da área, vamos colocar automobilístico, né? Vai pensar nos pilotos também, né? A comodidade e o conforto, né? Por um evento ter visibilidade e ser bem confortável para todo mundo. Eu acredito que não é o fato só de você lucrar, né? Tem que ter essa positividade para todo mundo, né? Mas hoje você organiza eventos específicos de um segmento ou são de vários segmentos? Hoje são de vários, né? Anteriormente era carro, né? Agora daí eu dei uma parada um pouco e aí era show também. Hoje eu tô na área mais de divulgação, né? Hoje eu faço divulgação em rede social e sempre o que tiver oportunidade a gente está sempre correndo atrás para fazer o que é de melhor. Fala qual que é o seu Instagram. Vou falar com o meu Instagram. Meu Instagram é FatJoy133. FatJoy133. Isso. Então, quem está nos assistindo, quem vai nos acompanhar depois e quiser contratar o seu serviço para divulgar eventos, só entrar ali pelo Instagram. Pode entrar pelo Instagram, depois eu vou estar deixando aí meu contato WhatsApp pessoal. E Facebook também, é FatJoy. E só me procurar nas redes sociais, entrar em contato comigo, que eu estarei à disposição aí para poder atender todo mundo. Ah, maravilha. E o Skill? Nome chique, né? Skill. Olha que nome chique, gente. Eu adotei como nome já. Desde todo sempre. Nico. Ô, Skill, e hoje, qual a sua área de atuação? Estou trabalhando como pai e marido e como executivo de vendas de uma indústria de São Paulo que fez um convite muito bom para mim, quase que recusável, para fazer abertura de clientes chaves para ele. É um trabalho que às vezes é um pouco demorado, porque é para lubrificante especial onde tem muita dificuldade de manter a lubrificação. Então são muito específicos e se dá problema, com certeza são pontos onde para a produção, que custa milhões e tudo mais. Então tem que fazer sentido, primeiro de tudo, para o cliente, né? E entender quais são as vantagens ou o que está de dificuldade com o cliente dele, o fornecedor, né, no caso, para a gente poder almejar e fazer um trabalho legal com eles também. E fabricantes de máquina, que daí entra como parte da composição da máquina do cliente para ele vender para outro tipo de cliente final também. É um trabalho demorado. Eu acho que assim, hoje o que mais me deu orgulho até agora foi um cliente que a gente conseguiu, que era dado como impossível. O outro concorrente, que era uma multinacional, dominava isso como oceano azul. Nesse tipo de esse produto em específico, era o oceano azul para eles, não tinha concorrência. Outros fornecedores tão bons quanto eles tentaram e tiveram dificuldade, quebra de máquina, teve que pagar muito dinheiro. E a gente, de uma maneira estratégica, conseguiu chegar até a diretoria no Chile, que era quem tomava a decisão, e por conta da pandemia acabou demorando um pouco. Mas mesmo que demorou, que nem a gente conversou mais cedo, isso ajudou, porque se tivesse dado certo logo de começo, talvez não tinha vingado o negócio. Outros concorrentes deles testaram primeiro, que era... não vou falar que era mais fácil, mas era menos dificultoso testar nesses outros. O que deu segurança para ele testar nas máquinas dele também, que hoje é o maior fabricante de MDF do Brasil e do mundo, na verdade. Isso foi muito legal. E deu abertura para todos os outros, porque eles seguem muito esse cliente em específico. E hoje você atende a nível Brasil? Não, eu sou responsável pela região sul, Paraná, Santa Catarina e Rio Grande do Sul. E a esposa veio trabalhar na empresa também depois de um ano e ela cuida Mato Grosso do Sul, pedacinho de Minas, pedacinho de Goiás e
alguns clientes em São Paulo também, no interior de São Paulo. Bacana. Mas ela que é a vendedora excelente da empresa. Eu sou... a Nata ali, que faz ela acontecer. Tá no DNA, Leão. Ela é maravilhosa, na verdade. Um beijo. Bacana, amor. bacana. Já se inscreve no nosso canal aqui, ó. Beijo que tá nos acompanhando, esposa. Meninos, e hoje, qual que é o maior propósito da vida de vocês? Então, o meu maior propósito hoje é ter pelo menos um adulto saudável em casa. Então, a minha filha mais nova, o meu projeto de vida é fazer o melhor possível para que ela tenha uma vida boa, né? Esse é o meu maior propósito, como pessoa. Quantas filhas você tem? Hoje eu tô com 3 filhos. Hoje não, eu não vou ter mais filhos. Mas eu tenho 3 filhas, 3 meninas. A Maria Fernanda, que está morando nos Estados Unidos. A Ana Lívia, a Maria está com 21, vai fazer 22 agora em agosto. A Ana está com 16 e a Alice está com 8 anos. 4 mulheres, eita coisa boa. E ele adotou eu recentemente. Adotou? É desse jeito. E tem outras pessoas que falam isso pra minha esposa e pra mim também. Eu vou adotar vocês como pai. Olha que bacana. E você, qual o seu maior propósito de vida? Hoje é conhecer o mundo, né? Até, igual eu falei de Portugal, né? A hora que eu estiver em Portugal, ali ninguém me segura. Passar pela Europa. Passar o rodo na Europa. Não, mentira, tá namorando. Desculpa, namorada. Desculpa, cunhado. Ela tá descobrindo agora isso? Ela já sabe. Portugal, ela sabe. Dele. E, na verdade, eu que segurei ele um pouco. Não que eu não queira que ele vá, eu quero que ele vá. Mas de uma maneira segura e saudável, tentando proteger ele. Na verdade, a decisão sempre é dele, né? No final. E eu quero que ele vá, sim, ter essa experiência, sim, e eu acho excelente. É um aprendizado para a vida, né? Mas que ele volte para Londrina e fica aqui. Algum tempo. E o que despertou em você essa vontade de você ir para lá? Como já de experiência de outros amigos que foram, né? E inclusive tão bem lá. O meu amigo também foi agora recentemente, tá doido para mim ir para lá. Que ele quer que eu vou para lá, a gente de repente abre um negócio lá, né? Eu tô mexendo com a área de eventos, fazer evento lá também, né? Casa de show, né? Então, é o que Portugal acho que tá faltando isso lá. Eu dei uma pesquisada e tá tirando o cassino que tem lá perto, mais esses bares que a gente costuma ter aqui, lá já não tem, né? Esses barzinhos. E é o que tá faltando principalmente para os brasileiros que moram lá, né? Acho que sente falta, né? Dessas casas noturnas. E Muamba, ele vai mandar bastante Muamba de Portugal. E você que já tem esse know-how, já aproveita. O último agradável. E é claro, com a experiência que vocês têm tanto tempo aí, né? Qual que foi o maior desafio da sua vida? Foi quando eu vim para Londrina. Foi bem complicado a transição. Eu sou formado técnico pelo Senai, sempre trabalhei na área industrial. E eu fiz jornalismo, então assim, eu vim para Londrina para concluir o curso de jornalismo que eu tinha começado em Santo Antônio da Platina, mas era uma época que eu estava muito sem dinheiro, saí de casa muito cedo, saí com 15 anos de casa, que não foi professor urbano, eu queria sair o quanto antes de lá, eu pulei fase, né, eu comecei tudo muito cedo. Os meus amigos, assim, de longa data de infância, todos eles são mais velhos, então assim, eu com 10 anos já estava em festa, com 13 anos já estava saindo para balada, virava à noite. Com 13 anos já estudava à noite porque tinha que trabalhar durante o dia pelas antigas AMPs que tinham no Senai. Então eu trabalhava dentro da indústria, como auxiliar mecânico, auxiliar de automação. E aprendi tudo a respeito disso nesse sentido, torno, mecânico. E quando eu vim para cá, eu tinha acabado, tive um relacionamento breve, né? Com outra pessoa que eu fui morar em Carlópolis, fiquei um espaço de tempo curto, ali 1 ano e meio mais ou menos, e fazia a faculdade de jornalismo em Santo Antônio. E quando eu vim para cá, eu estava totalmente sem recursos, vim de carona, procurar emprego, entregar currículo. Foi complicado. Andei pela cidade inteira, não conhecia nada de Londrina. Nada. Entreguei currículo a ponto de parecer aquelas coisas hollywoodianas que furou a sola do sapato, literalmente. De tanto que eu andei. E não tinha recurso nem para ir embora. E passando num hotel pequenininho ali perto do pai, um senhor que era de São Paulo, Sérgio, o nome dele. Nunca mais encontrei com ele. Ele foi muito gentil vendo eu conversar com o rapaz da recepção para pegar o anúncio de vagas de emprego.
Ele começou a questionar o que estava fazendo ali e tal. E eu sempre fui assim, do jeito que eu sou. Do jeito que você está vendo hoje, lógico, eu evoluí, né? Assim, tipo, foi amadurecendo. Mas eu sempre fui muito comunicativo, então ele começou a questionar e tal. E ele pagou para eu poder dormir lá naquele hotel e tomar um banho, comer. Ainda me deu acho que R$20 na época, que eu pude comer. Eu estava sem comer nada. Não tinha dinheiro para nada. Nem para voltar embora. E a ideia era dormir na rua. E depois disso eu consegui voltar para Jacarezinho. E uma semana depois recebi uma proposta de emprego, na verdade, para chamar para fazer uma entrevista aqui, que eu peguei carona de novo e vim. Só que daí agora eu já tinha dinheiro para voltar até Cornélio, peguei carona com os amigos do Cefet e voltei para Jacarezinho. E passei pela peneira lá que tinha nessa empresa, que era uma representante e distribuidora de uma multinacional na parte de automação. E ali eu comecei a trabalhar com a parte de vendas e deu tudo certo no final. Aí casei. No último ano de jornalismo, eu acabei desistindo que eu não ia trabalhar mais naquilo ali. Aí eu montei minha empresa a partir daquele conhecimento que eu adquiri nos 2 anos que eu trabalhei lá. Até foi uma sugestão do meu sogro. E a gente conseguiu fazer um excelente trabalho para essa outra multinacional para desenvolver o mercado do Paraná. E foi tudo muito bem. Aí fechei em 2018 e comecei a prestar assessoria comercial, criar canais de vendas para usar a carteira de cliente que eu já tinha para outros fornecedores e distribuidores quase do mesmo segmento. E ver outros canais que são pouco aproveitados às vezes, né? A gente faz uma triagem ali de qual que é o produto que está... tem um negócio que chama, a ferramenta chama BTG. A gente seleciona qual que é o produto que é a vaca leiteira deles, que às vezes não é o que dá mais lucro, mas é o que sustenta o negócio. Aí um estrela, que está sendo pouco aproveitado, um que é abacaxi, que deveria ser abandonado, e outro que é uma interrogação que precisa de um estudo de mercado. Como que faz isso? Entendendo o que mais vendeu Pareto, faz Pareto dentro de Pareto. Pareto é aquela análise de 80-20, né? E Pareto dentro de Pareto, acho que é se eu não me engano, é 0,7% de esforço gera 50% de resultado. Então, assim, você canaliza a força. Daí cada pancada que você dá parece uma batida de caminhão. E fazendo isso, consegue otimizar os resultados e hackear, né? A gente cria atalhos para que o resultado surja mais rápido. Uma parte que era pouco aproveitada também era a parte de licitação. Licitação, o pessoal tem às vezes muita dúvida, muito receio de fazer, mas é muito tranquilo e, pelo menos no tempo que eu estou fazendo licitação para outras empresas, nunca encontrei nenhum tipo de corrupção, que é uma das maiores queixas que tem, né? O pessoal paga direitinho, a gente consegue selecionar também quem está pagando no prazo certo e tudo mais. Hoje, por incrível que pareça, a gente está se arriscando em outra área, né? Para mim vai ser uma novidade muito grande, que é montar um programa de podcast também, entrevista. Sempre me falaram assim, por que você nunca trabalhou com rádio e tal? Tinha curiosidade, a gente vai se experimentar e acho que tem tudo para dar certo também. Uau! E qual foi o seu maior desafio de vida? Eu acho que o maior desafio até hoje, vamos colocar, que foi a cirurgia que eu fiz. Essa acho que foi que você chegar a 180 quilos, tem uma hora que eu pensei assim, tem que parar aí, porque senão... E você sempre... Posso fazer uma pergunta para ele? Você sabe que eu nunca perguntei, como é que você conseguiu chegar? O que você fez para chegar nos 180 quilos? Aí aqui é um resultado de McDonald's, de muita coxinha. Só ali. Isso mesmo? Nada de... Como é que é o nome? Tireoide, nada disso? Não, tira. Você só comia mesmo? Só comia. Meu Deus. Do céu. Mas você sempre foi E ele gordinho? cozinha bem, ele faz comida em fogão a lenha. Então vamos chamar nós. Top. Uma galinhada caipira. Eu não gosto de galinha caipira. Não. Eu criava elas, eu ficava morrendo de dó de comer elas. Vaca atolada caipira. Você sempre foi gordinho? Sempre. A partir dos 6 anos já comecei, né? Que é lado da família da minha mãe também sempre foram todo gordinho, né? Então, aí já desenvolvi esse lado, né? E quais eram as maiores dificuldades que você tinha quando você chegou nos 180 quilos? É a mobilidade, né? Você pegar um carro... Eu ia falar uma besteira, mas eu vou ficar aqui. Pode falar. Não, deixa quieto, depois cai a audiência da Adriana. Cai a audiência. Mas a maior dificuldade era essa, né? Você
Assim, ainda bem que eu levava na esportiva, né? Mas tem sempre aqueles comentários, piada, né? Aquele... Tem gente que fica tentando diminuir, né? Fica, era um alvo fácil. Com certeza. Era um alvo... E ele era bombeiro civil. Era bombeiro civil. Era, com 180 quilos. Mas e aí, como que fazia? Não, ele trabalhava em altura. Como é que é o nome do tobogã? Do tobogã. Não, mas a de montagem, você tem um treinamento que é pra subir em altura. Qual pra subir, NR35. NR35. O pessoal até pergunta, como é que eu consegui o curso? Que corda que aguentava. Os amigos que trabalhavam junto falaram, eu vou... Manda o FET por último. Manda aí por último. E como que você fazia pra subir? A gente dava um jeitinho, né? Guindaste. Pegou pesado, literalmente. Pegou pesado. Louco. Mas trabalhar com bombeiro civil já, ixi, passava cada sufoco já. De enroscar no tobogã. Nossa. Era. Qual que foi a maior experiência? Acho que a maior experiência quando eu trabalhei no clube, eu acho. Quando eu trabalhava no clube lá, fui socorrer a moça. Aí eu vou descer pelo tobogã, que é mais rápido, chegar lá e entalei no meio do tobogã. Meu Deus, você tá falando sério? Tô falando sério. Meu Deus do céu. Entalei no meio do tobogã. Eu não conheci ele nessa época, só pra ver, tirar uma foto. Foi lá, o pessoal, não, deixa a mulher se afogar lá, socorre ele, acho. A mulher até desistiu de se afogar. Você não ficou desesperado? Fiquei lá, água saindo pro lado, e aquela coisa toda. Igual a Rasputia. Época aqui do Ney Braga também, exposição aqui, era a novela ali também. Dia que eu me perdi lá, cara, eu com 180 quilos. Vai minha mãe lá na rádio, lá no Ceará. Aí fala, rapaz pequenininho. No Ceará, sua mãe tá procurando aqui, filhinho. Chega lá um menino de 180. Filhinho de 180. E quando que você teve essa virada de chave, a inspiração para fazer a cirurgia? Eu acho que foi mais, parece que deu sabe aquela vozinha na mente? Para por aí que uma hora vai acabar 180, né? Claro que, como eu com 180 era engolfimose, é ridículo, porque tem cara com 300, igual nos Estados Unidos, você viu lá. Há quanto tempo que você fez a cirurgia? Hoje vai fazer, acho que com 6 anos já. Já faz bastante tempo. Faz bastante tempo. E você tinha quantos anos na época? Na época eu tava com 25. 25. E você já namorava? Não, nessa época não. Tive já namorado, mas nessa época eu não tava namorando, não. E hoje, até para quem está nos assistindo, né? De repente conhece alguém, um gordinho que tem medo. Até vou falar assim porque meu marido era gordinho. E foi muito tempo, foram muitos anos eu ali para ele fazer. Ele não fazia, ele morria de medo. Aí ele tinha um grupo dos gordinhos, né? Os 3 fizeram e ele foi o último. E daí eu que tive que ficar trabalhando assim, né? E você, assim, esse principal fator para você, para quem está nos assistindo depois da cirurgia? Eu acho que se você estiver bem consigo mesmo, a saúde, né? Porque no meu caso eu prezei muito a saúde, né? Que você chegar num limite que você ou já tá começando a te incomodar muito, mas que o fato de você ser gordinho e acho que não tem problema nenhum também. O fato de entalar no... determina muita coisa também. Mas os benefícios pós a cirurgia que você indica para todo mundo? Não, daí eu já consigo correr mais. Fazer xixi melhor. Ver mais. Fica mais fácil. Você fica... Essa era a dificuldade. Tá parecendo a mama brusquita lá, sexuada. Não sei se você sabia se era homem ou mulher. Tadinha, faleceu. Era. Tão miudinha também. Ela faleceu? Não faleceu a mama? Tá sabendo legal. Não faleceu? Não sei. Acho que não. Não sei. Produção, pesquisa no Google. Mama, se você não morreu, me perdoa. Nossa, a mulher nem morreu. Já encomendando aí. Se você morreu, que Deus esteja contigo, que você esteja com Deus. Porca, teu Deus. Mas, tá vendo? Hoje ele tá gatão, ó. Hoje tá gatão. Você tá estiloso com esses óculos. Tá. Meninos, e esse novo projeto que vocês comentaram de ter um podcast, né? Foi maravilhoso. A ideia foi de quem? Foi totalmente uma surpresa, na verdade, né? A gente tava conversando, aconselhando ele e tudo mais, por uma questão comercial também, falando de trabalho. E, coincidentemente, a esposa dele é irmã de um proprietário de rádio aqui da cidade. E aí ela falou assim,
conversa com meu irmão para ver se vocês conseguem trabalhar juntos e tudo mais, ele está precisando de gente. O Eduardo já sabia que eu sempre tive uma vontade de me experimentar no rádio. E daí eu vim conversar com ele, ele ficou muito feliz porque a gente já se conhecia de outras situações e me ofereceu um programa de rádio às 5 horas da tarde diário. E daí, pensando no formato do programa, eu falei assim, primeiro de tudo vou chamar o Fete. Primeiro, porque meu parceiro, acho que tem tudo para dar certo com ele junto. E ele gosta dessa questão também de eventos e público, acho que isso daí vai facilitar muito a nossa vida. E pensei no formato do podcast, porque eu já queria fazer um programa no rádio de entrevista. Não só colocar as músicas e tudo mais conforme o público-alvo, mas para que tivesse os canais de streaming e a todas as plataformas para chegar em mais pessoas mais rápido possível. Hoje em dia a internet domina, né? E o podcast tá em alta, eu espero que dê certo também. A gente não tem nem nome ainda. E já grava o primeiro programa depois de amanhã à noite. Podcast sem nome. Foi tudo muito rápido. Tá aí o nome, podcast sem nome. Sem nome. Sem nome. Ai, Deus. Pode aqui pode. Aqui pode aí. Ô, meninos, e qual que é o maior legado? Aqui pode é legal, né? Aqui pode, aqui pode. Né? Se for, vai ser sugestão da Adriana. Mas vocês têm algum segmento específico ou vão falar de tudo? Não, é como se fosse a princípio como se fosse uma revista, para entender depois, mapear quem que é o público que está mais assistindo, e daí direcionar depois com o histórico ali das visualizações, mapear isso para direcionar mais, mesmo que seja ainda um programa de entrevista e tipo revista, falar de diversos assuntos, mas que tenha mais sinergia com o público-alvo daí. Maravilha, maravilha. E quando não tem o nome, viu, gente? Eu vou divulgar nos stories aqui também do Estúdio Podcast Londrina, quando vocês forem começar o nome, já para o pessoal se inscrever e indicando para os amigos, com né? Certeza. Bacana. Certeza. Meninas, qual que é o maior legado que vocês querem deixar hoje? Para mim, eu vivo praticamente para os outros, né? Na verdade, acho que o ser humano deveria ser assim, né? Igual o negócio lá de plantar uma árvore, que às vezes você não vai sentar na sombra dela, mas outras pessoas que vão vir, vai. Então, o legado é esse, você fazer uma vida do outro melhor. Sempre pensando que a vida do outro tem que ser melhor. Esse é o melhor legado. Daí assim, pode ser que você seja lembrado depois da morte e seu nome continue vivo até determinado momento, ou se você for uma pessoa muito diferenciada, para todos sempre, né? Que daí ninguém vai esquecer, vai passando de geração para geração. Mas o legado é deixar melhor para as pessoas que forem continuar aí. Não só a família, mas para a sociedade, para os amigos e em tudo que eu me envolvo. Eu acho que tem tudo a ver mesmo, a alegria, né, levar pro pessoal, divertimento, né, que hoje em dia a geração, assim, pegou muito essa questão de depressão, né, também, então, tá em alta, eu acho que também os podcasts também hoje veio até pra somar caso disso, né, já começou desde a época do rádio, hoje em dia, você assistir, ver, assim, o estúdio, eu acho que a galera também se interessa e levar esse divertimento pra pessoa, porque depressão hoje tá meio complicado hoje pra todo mundo, eu acho. Você já teve essa experiência com depressão? Eu não, já tive familiares que teve depressão, eu sei que é bem complicado, né, a situação e às vezes falta você conversar, às vezes a pessoa também não tem família, né, então você tendo um programa, a pessoa se sente como se fosse parte da família ali, né, tá assistindo, tá acompanhando, escutando, né. E você sabe que o público ele se torna fiel, né? Cria essa familiaridade, você sabe que toda semana eles ficam ansiosos por poder, quem vai estar no programa essa semana, qual o assunto que eles vão falar, quem que eles vão falar e tudo mais. E alguma vez na vida de vocês, né? Você já contou um pouquinho dos momentos difíceis da sua vida, na sua também, mas vocês já pensaram em desistir? Vocês estavam falando de depressão, né? Eu tive uma depressão terrível, severa, muito profunda, a ponto de não chegar a vez de fato de tentar suicídio, mas planejar, cogitar, criar coragem. O que me salvou é que eu sempre fui cristão e pensava muito na mãe, nas filhas, na esposa. Isso facilitou. Até uma das vezes eu estava na estrada indo para Maringá, eu queria
desesperadamente tacar o carro na frente do outro caminhão, só que eu ficava pensando no caminhoneiro. Então, isso facilitou minha vida. Mas você chegou a buscar algum recurso profissional? Sim, um amigo que é o Osni Ferreira falou assim, que às vezes um tratamento químico não faz mal. Eu tinha muito preconceito com esse negócio de depressão, eu achava que era meio frescura, né? É falta de conhecimento. E quando fui acometido disso daí, as coisas mudaram muito. Fechei a empresa, eu chegava na frente da empresa, passava a mão, não queria entrar, e estava tudo bem. E eu não queria, acho que, não sei se foi algum transtorno, burnout, ou qualquer coisa nesse sentido que o pessoal fala, mas eu chegava a vomitar na frente da empresa, não conseguia entrar, de desespero. E aquilo foi levando à depressão, até eu falei assim, não vou fechar a empresa e vou trabalhar com outra coisa. Fiquei 8 meses trabalhando de Uber. Não, nada contra, eu aprendi muito. Ele deixou os clientes depressivos. Não, mas aquilo ali foi me ajudando muito. Até receber essa proposta dessa multinacional. E aí eu comecei a me reerguer. A família começa. Quando eu comecei na Uber, isso ajudou muito. Segurou meu casamento. O pai começa a ficar orgulhoso de novo. Porque vê que está se esforçando para dar a volta por cima. E para todos os Ubers, parabéns, que eles são muito esforçados. Aprendi muito com eles. Eles trabalham muito mesmo. Tenho muito orgulho de ter feito esse trabalho e de todos que trabalham. Alguns, na época lá, eu via que tinha muita dificuldade com essa parte comercial também. O pessoal que ia para supermercado, eles já vinham pedindo desculpa. Desculpa. Eu falei, é um momento tão agradável para a família ir no supermercado, fazer compra e tal. E eles já vinham com medo, como se eu fosse achar ruim. Não, eu achava maravilhoso. Aí era bom que ganhava caixinha de R$20. Era maravilhoso mesmo, era muito bom. Até uma curiosidade, você falou supermercado porque o Uber, quando ele vai, ele espera a compra? Alguns detestam que vai buscar em supermercado, assim não espera, para buscar com a sacola, entendi. Porque a pessoa vem com carrinho, tira, coloca, tal. Eles acham muito trabalhoso, né, ele ficar esperando. E a maioria das vezes o pessoal, eles saem de profissões que não tinha contato comercial, né, tato para isso, né. E lidar com o público, você tem que ter um pouco de... Olha que falta de respeito. Eu falei para ele tirar o som. É brincadeira o negócio desse? Desculpa. Eu quero ver se ele vai fazer isso no programa dele. Eu não quero que o entrevistado dele faça isso com ele. É que era a hora de eu acordar essa hora aqui. Hora de tomar o remédio. Mas eles são muito esforçados mesmo. Eu saía às 5 horas da manhã, ia para um lugar, ia para o outro, voltava para casa, fazia almoço para as crianças, levava para a escola. Foi uma fase muito boa. O homem tem que fazer aquilo que ele tem que fazer. Tudo. Independente do que seja. Tudo. É uma divisão de tarefas, né? Eu falo em pleno século XXI, tanto o homem quanto a mulher se ajudarem, né? Sim, a esposa sempre trabalhou também para ajudar. Que bacana. E quando que você teve a certeza? Quais foram os sintomas que você foi tendo até você ter a certeza que você tinha depressão? Essa questão da empresa, né? Muitos pensamentos intrusivos, não sei se você já ouviu falar sobre isso. Uma vontade de tirar, era uma dor psicossomática, né? Você não quer viver mais, você quer ficar trancado, quer ficar dentro do quarto, não quer trabalhar, você quer ficar trancado você não quer ver gente. E para mim, que sempre fui autônomo, né? A não ser no começo da carreira, para mim era muito difícil estar naquela situação. Queria tirar a vida, e não tinha como não ser depressão. Aí entrei com um tratamento químico e como fui trabalhando, né, saindo dessa situação, me esforçando para sair disso, hoje eu falo como se eu estivesse falando de outra pessoa, porque para mim é inconcebível que fizesse isso, né? E é muito estranho falar dessa pessoa que viveu isso, porque não era eu, né? E quem me conhece sabe disso daí. Eu, graças a Deus, tenho bastante amigos e tenho um network muito bom. E essas pessoas que me conhecem sabem que isso e poucas pessoas sabem. É a primeira vez, acho que eu estou falando isso abertamente, né? Eu normalmente só confidencio isso para quem é muito íntimo. Intimidade tem que ser para poucos, né? Então, é a primeira vez que eu falo isso abertamente. Espero que isso ajude as pessoas que passam por isso a buscar ajuda, terapia, medicamento. Não tem nada de problema em algum químico. Se for um médico bom, muito competente, vai sempre indicar os melhores medicamentos, ou pelo menos o mais correto para cada pessoa. E tem como dar a volta por cima, sim. Hoje em dia eu estou com a vida totalmente estabilizada de novo. E eu acredito que com o meu trabalho eu vou conseguir ajudar muitas pessoas. Eu acredito nisso, eu gosto desse trabalho social, na verdade.
Qual que é o seu combustível para a vida hoje? Minhas filhas, a esposa, não exatamente nessa ordem, porque é a esposa que vai ficar comigo no final, e trabalho social. Sou hoje presidente da PM também do Colégio Carlos Gittes. Tem outras atividades também, mas agora eu não lembro. Eu nunca paro. E você? Eu pegando o gancho dele, né, nessa questão também de ação social, né, que a gente sempre, eu da minha parte sempre ajudei. Hoje a gente sempre tenta arrecadar fralda, né, lar de idosos, né, alimento, né, sempre tem uma pessoa que sempre está precisando e o que, né, é pouca coisa, né, mas acredito que você fazendo aos poucos vai fazendo a diferença na vida das pessoas. Na verdade, falou que nem é pouca coisa, porque às vezes o pouco que a gente às vezes considera pouco, para outras pessoas é muito. Né? Fazendo essas visitas em comunidades carentes. Aqui em Londrina mesmo tem cheio de comunidades, né? Morro do Macaco, Morro da Formiga, asilos, né? E muitas vezes eu tive a oportunidade, uma vez eu fui num asilo e tudo que elas queriam era tempo. Às vezes hoje as pessoas não correriam, às vezes os pais abandonam, muitos filhos abandonam os pais, e a felicidade, tudo que eles queriam era alguém para conversar, né? Só para escutar, porque muitas das pessoas não têm essa paciência. Então é um trabalho muito bacana. Parabéns. E esse é um dos combustíveis que você segue para sua vida, leva para sua vida. Hoje a questão da ação social e ajudar é o que mais me motiva também, né? Que, como assim, eu da minha parte, pelo menos assim, eu acho que você ser engraçado, você brincar e dar risada, você fazer alguém feliz já é um começo, já é um passo, acho que muito importante. Até porque eu convidei ele para o programa justamente para trazer uma leveza, né? Já que eu sou muito sério, para ele pelo menos deixar um pouco mais leve o programa também. Mas você sabe que tem 3 coisas que influenciam muito, que é o quê? Energia, pessoas e ambiente. Né? Que às vezes e são esses 3 fatores que nos fazem ir para um próximo nível, prosperar. E quando eu falo prosperar, não é nem financeiramente. Não, prosperidade é de diversas formas. Isso. Se você tem uma pessoa cheia de energia, alegre, né? Aquela pessoa contagiante, que às vezes, assim, às vezes ela chega perto de você, você sente uma coisa agradável, uma coisa boa, nem precisa falar nada. Do mesmo jeito acontece com energia ruim, né? Sim, reclamação libera hormônios ruins, dá até doença. E Paulo também falava, um colega de Jesus falava que a gente tem que estar feliz em qualquer situação. Ele falou isso de dentro da cadeia. Então ele sabia o que ele estava falando. E aprender, né, com todos os ensinamentos. Com certeza. Né? E como que vocês conciliam hoje a sua vida pessoal com a profissional? Em meio a tantas atividades que você tem aí, né? Excelente pergunta, Adriana. É difícil. E o pessoal reclama bastante, principalmente a esposa. Ela falou assim: como é que eu vou fazer? Antes você tomava café comigo todo final de semana, a gente saía, passeava, a gente continua fazendo isso. Mas ela reclama que ela quer mais tempo de qualidade. E eu tô tendo que agendar para almoçar com ela. Tentando fazer agenda para falar. E chego atrasado ainda. Então, eu chego muito atrasado e eu tenho que corrigir isso daí, porque pontualidade é muito importante. E tá uma correria. Eu não tô muito feliz com essa situação, mas eu estou tentando me adaptar. O programa era para ser diário, mas por conta de agenda a gente optou por fazer somente aos finais de semana, uma vez por semana. Tentar fazer com qualidade tudo. Isso é verdade, eu tento fazer tudo com qualidade. O programa começa 4 horas e chega às 5. Na hora que já acabou. Oi, tchau, galera. Isso é muito importante, né? Até na própria palavra diz, né? Tudo que você for fazer, faça com excelência dentro das suas condições, né? Com certeza. Sensacional. E aqui, ó, eu ia perguntar, mas vamos aqui, Fit Joy. Fat Joy. Por que o Fat Joy? Por causa fit mesmo. Fit? Agora é o Fit? Fazendo propaganda da Academia Fit. Agora, aí você ficou Fit e veio o apelido. Esse apelido já tinha desde... Não, esse apelido veio desde a época de escola, né? Já sempre gordinho, né? Igual eu falei.
E aí teve uma amiga que hoje em dia já nem tá entre a gente mais, e ela me cedeu esse apelido, que era referência ao cantor americano, né? Que é o cantor de hip hop. E nessa época também de escola era bem presente essa cultura hip hop, né? Então, corrente, boné de abarreta, sempre... Como eu disse, sempre no estilo, na beca, né? Uau! E como que você concilia a sua vida pessoal com as atividades, né? Porque a gente sabe que lidar com eventos, mexer com eventos, requer uma energia muito grande, né? Claro. Às vezes eu tento focar só no evento, né? Mas hoje em dia tem hora que é impossível, né? Às vezes você quer fazer 3, 4 coisas ao mesmo tempo, né? E a gente, como eu disse, a gente tá meio acostumado com isso, a gente vai dando um jeitinho ali, dando um jeitinho aqui, sempre sendo profissional para também não deixar nada atrapalhar, né? Sempre o trabalho, a gente também tem que dar atenção para a família, né? No caso, hoje tem minha namorada também, tento dar atenção. Claro que ela é uma pessoa que entende, né? Que às vezes é corrido e tal, né? Eu acho que eu tô pegando a mesma coisa do skill, chega atrasado. Isso não é bom. É a convivência, hein? Tá. Mas como diz, tá o pai, tá o filho, né? Tem um momento da semana que é muito agradável. Até quero mandar um beijo para eles, meus irmãos. Emerson Patriota, Portuga, Coronel Reginaldo, Paulão, Júlio. O Mike, o Júlio. Quero mandar um beijo para vocês, que é o treinamento de homens fortes em termos de física na igreja presbiteriana. É muito legal. Faz 1 ano e meio já que a gente tá junto, fazendo estudo, né? Agora a gente está em 2 João, que nem você falou do seu livro, é o único livro que ele foi e pegou entrevista de outras pessoas, ponto de vista de outras pessoas, é muito legal. E os outros, todos eles foram inspiração do Espírito Santo, e que eu acredito muito, porque tem umas coisas na Bíblia que é muito maluco, assim, tipo... E eu uso ali, todos os heróis da fé ali, eu uso cada um para um determinado momento. Falo, me dá a sabedoria de José, Neemias para empreendedor. Para quem é empreendedor pode ler o livro de Neemias. Tem um livro também separado, não da Bíblia, mas um livro específico para empresários que cita Neemias e os pontos de vista que tem que ter para o empreendedorismo. E então um beijo para o pessoal lá da Igreja Presbiteriana que está junto com a gente toda semana, toda terça-feira. Alô, Reginaldo também, gente. Pessoal da ROG, né? Harley Davidson, Ricardo Bordin lá também. Ricardo Bordin. Ele não tá lá com a gente ainda, a gente vai capturar ele, levar ele para lá, para ele tá junto com a gente também. E é um cara que maravilhoso. Pelo menos assim, a gente não se conhece há bastante tempo, mas toda vez que a gente tá junto, sempre os rolês são muito bons. E falando de evento também, tem um evento que a gente vai fazer, se ainda não tá confirmada a agenda, mas vai ser muito legal, com uma pessoa também que é muito boa de evento, que é a Mila, que é a esposa do André Bears. A gente vai fazer no Opala 29, da cidade de Rolândia. Não vai ser em Cambé, vai ser em Rolândia. Um encontro de carros, motos, food truck, banda. Quero colocar uma banda legal lá também. A Mila tá animada com isso daí. Ela sempre trabalhou com eventos e tem tudo para dar certo também. Esse é o próximo evento. Se não for no dia 28, vai ser no começo do próximo mês. Uau, sensacional, show de bola. E você falou de eventos, você também mexe com eventos, ajuda ele com eventos ou não? Não, é por conta dessa nova fase. Eu tenho me experimentado em outras coisas, tenho me dado o direito de experimentar coisas novas, né? E tem dado certo, eu tenho melhorado como homem também, né? Isso é muito legal. E se der certo, talvez até mude de profissão ou concilie. É uma evolução em todas as áreas. O importante não é o dinheiro, o importante é você fazer alguma coisa bem feita e tá feliz com aquilo ali. Eu falo e transbordar na vida das pessoas. Exatamente, né? Esse é o principal. Eu falo que existe uma grande diferença entre o conhecimento e a sabedoria, né? Sim. Tem muitas pessoas que cheias de conhecimentos, que têm lá muitas faculdade, MBA, vivem constantes cursos, aprendizados, e ela fica obesa mentalmente, Sim. de tanto conhecimento. E não aplica, né? Isso, não aplica. Só está ali estudando, só vai absorvendo, fica obesa mentalmente. E a pessoa sábia é essa que ela tem todo esse conhecimento e ela aplica, né? E ela compartilha, e ela é luz, ela não tem medo, ela quer ajudar o próximo, ela transborda na vida das outras pessoas. Então, parabéns, vocês
São dois meninos muito sábios, né? Obrigado pelo menino também. Menino de 80. Menino de ouro. E eu falo que a sabedoria é algo que a gente busca, né? Sim. Sabedoria, ela vem do alto, é algo que a gente peço muito pra Deus busca, que sabedoria. Deus nos dê sabedoria. É para quem tem intimidade, né? Uma intimidade diariamente constante com Deus. E dá para perceber um pouco, né, da sabedoria que vocês têm, os princípios e valores de vocês. Isso. Né? Parabéns. E se não tem os mesmos princípios e valores, nunca dá certo, né? Né? É batata que fracassa. Né? Até uma coisa você falou que é muito importante, né? Que vocês convivem bastante junto, você falou, mas isso é verdade. Nós somos a média das 5 pessoas na qual nós convivemos, né? Então, quais são essas 5 pessoas na qual nós convivemos? Seja na área familiar, seja na área empresária profissional, seja na área espiritual, né? Seja na área social. Vamos olhar para essas pessoas, ver a performance dela e saber que nós somos a média dessas 5 pessoas. Sim. Porque se a gente convive do lado de pessoas, né, a gente comentou, que tem essa baixa autoestima, energia negativa, automaticamente a gente também, sem imperceptível, a gente vai atraindo isso para nossa vida, Sim, né? com certeza, como um imã, né? Como imã, bacana. Tem um filme na Netflix, não fazendo propaganda para Netflix, pode falar Netflix? Pode falar. Dizer que nem o Silvio Santos lá quer ganhar um contrato vitalício. Pode falar, depois eu vou mandar o boleto para Netflix. Isso aí. Netflix, estamos aqui. Igual a Dani, gente. Estamos aqui. Tem um filme que chama O Segredo Ouse Sonhar. Cara, maravilhoso. Ele mostra muito essa questão de energia, como você atrai conforme você vive e presta atenção nos sinais. Todo mundo, que nem a gente comentou. A gente estava conversando bastante antes, né? Todo mundo fala dos milagres de Cristo, mas não fala dos sinais, que era uma das coisas mais importantes, né? E ele mesmo foi a verdade. Por que ele fala que é a verdade? Porque ele aplicou tudo que ele tinha que aplicar, ele conseguiu fazer no deserto, o que Adão não conseguiu fazer no paraíso. Então ele mostrou que ele era a verdade e era o caminho. Ele conseguiu aplicar tudo que o ser humano não consegue aplicar, né? A gente tem bastante dificuldade, misericórdia e tudo mais. Se esvaziar de si. Você falou de aconselhamento, né? Normalmente a gente vai aconselhar o quê? Quem já está com dificuldade. O ser humano é criador de problema e resolvedor de problema, né? Só que algumas pessoas, às vezes, elas têm um esgotamento e acabam deixando os problemas para lá. Então, assim, a gente tem que se esvaziar de si para aconselhar corretamente, porque senão você acaba falando mais de você do que da outra pessoa, entender o que a outra pessoa tem de habilidade, inabilidade, e aconselhar conforme são as aptidões da pessoa. Senão fica, não, eu confio no skill, ele falou que eu tenho que fazer tal coisa, eu vou tentar. E às vezes a pessoa não tem habilidade para aquilo ali. O que acontece? Sofrimento, frustração, igual aquela velha história bobinha que todo mundo fala de o peixe tentar subir em árvore, essas coisas. A pessoa não tem aptidão, a gente não pode dar um conselho meio torto, que pode fazer mais mal do que bem para a pessoa. Então tem que se esvaziar de si e tentar aconselhar da melhor maneira possível. Uau. E daí ela cria uma expectativa e acaba se frustrando. Se ela confia, isso, né? ela vai tentar. Intimidade é para poucos por causa disso, porque a pessoa que tem intimidade, principalmente dentro do seio familiar, elas têm acesso a um bem maior que você tem, que é o emocional. Tem acesso ao seu emocional, o que ela fala? Ela consegue te manipular, te deixar para triste, te diminuir, para não mostrar a miséria dela, né? O ser humano deveria começar a pensar mais no seio de amizade, mais levantar, um levantando o outro, o casal levantando o outro. O Emerson estava explicando outro dia pra gente que na queda, né, Rafa? Na queda tudo foi se perdido. Casamento, sexualidade, o sexo foi criado para uma coisa, o casamento para uma coisa e tal. E na queda ele se perdeu a função dele. O casamento virou disputa de força, disputa de poder, quem tá certo, quem tá errado. O sexo virou promiscuidade e uma infinidade de coisas, né? Então a gente tem que tomar cuidado. Eu queria ver a esposa levantar eu com 180 quilos. Levantar nunca. Agora até dá. Agora eu entendi. Agora dá merda. Demorei pra entender a piada. Imagina, gente. Imagina. E hoje, vocês têm uma rotina, um hábito diário na vida de vocês? Eu acho, bom, pelo menos na minha, sempre uma coisa, uma novidade, né? Todo dia uma coisa. Igual estar aqui hoje, pra mim foi uma novidade também. E uma experiência muito boa. Né? Até você comentou no início do programa, gente.
Isso aqui foi aconteceu tudo muito rápido, né? Foi tudo muito rápido, não foi esperado. A gente se conheceu assim meio que no automático, fomos conversando, vamos gravar um podcast? Estamos aqui, faz umas 3 horas, né? É verdade, faz um tempão. Mas tá gostoso. E estamos aqui, eu falo assim, eu acredito muito que Deus une propósito, sim, sabe? certeza. Deus une, não é à toa que a gente tá aqui. Une propósito, algo para vocês inspirar outras pessoas, compartilhar, eu aprendendo muito com vocês também, né? E essa experiência aí do novo projeto de vocês, né? Hoje... O primeiro entrevistado, para vocês já de antemão já saber, vai ser o Rafael Barreiros. Ele é consultor, treinador, professor e hipnólogo, que chama, né? Ele faz hipnose e regressão e tudo mais, e ajuda outras pessoas também através disso daí. E ele tem um conhecimento muito grande na área, muito conhecido no Brasil todo, até acho que fora do Brasil, e a gente vai estar com ele na quarta-feira, fazendo entrevista com ele, que vai ser gravada e vai ser soltada depois do dia 17. Então, já fica de antemão todo mundo sabendo, espero que os seus espectadores, a sua audiência prestigie a gente também e depois nos dê um feedback lá nas plataformas do como que foi. Vão ficar literalmente hipnotizados. Com certeza. Ele falou que vai fazer o Rafa comer cebola. Vai comer cebola, Rafa. Sem chorar. Sem chorar. Sem chorar. Tristeza só. Não, ele vai te hipnotizar. Você vai achar que é uma maçã, que é um chocolate, você entendeu? A maçã do amor. Aí agora vai contar meus podres, vai acabar com a vida. Não, isso daí já é... Eu vou ficar depressivo na hora. Ô, Rafa, mas você é um menino de Deus, menino abençoado. Você tem podres, Rafa? Como acho que todo mundo. Cara, ele é um milagre, você quer saber a minha verdade. Ele é um apartado de Deus. Ele não bebe, não fuma, sempre tá, pelo menos assim, a maior parte do tempo tenta ter alegria, tem um pouquinho de ansiedade, mas tá corrigindo. E ele é maravilhoso. Não tem o que falar. Uau, sensacional. Você que é pai de 3 meninas, né? 3 meninas e um de coração, né? Um menino de coração. O que a vida te ensinou sendo pai? Eu fui um pai melhor depois quando eu tive a última filha. As outras sofreram bastante. Eu era um pouco mais duro, um pouco mais severo e tinha menos conhecimento com relação a técnicas para a educação de filho, poder corrigir de uma maneira mais correta. Então eu começava a tratar a mais velha, sempre fui muito mais amoroso com ela também. E a que sofreu mais é a do meio. O filho do meio sofre muito, né? A gente tem dificuldade até hoje. Mas as dificuldades foram superadas conforme eu fui buscando conhecimento. Parar de tratar a criança como adulto, respeitar cada fase. Criança do 0 aos 13 anos não pode ser exposta a algumas coisas como filme de terror, qualquer coisa relacionada à sexualidade. A mãe dela toma mais cuidado com o negócio de tablet, internet do que eu. Ela cuida e dosa. Eu deixo um pouco mais à vontade, sou um pouco omisso nisso. E, como eu falei pra você, o meu projeto é ter um adulto saudável. E a Alice é maravilhosa. Ela praticamente... uma das coisas que me ajudou na depressão foi quando eu tive ela. Parece que veio um alívio. Eu lembro até hoje, o dia que ela nasceu, foi num hospital, que eu não vou falar o nome para não fazer propaganda para eles, mas... Pode falar? Pode, no Hospital Araucária, o pessoal do Araucária pagar uma comissão para Adriana. Tranquila. Tem mais uns 3 filhos. Não, agora chega. Nossa, a Vitória chorou um monte. 2 meses chorando quando teve a notícia da gravidez da Alice, porque ela não queria. Ela falou assim, você é mãe velha. Nem era velha, gente. Tem um amigo meu, Juliano Francisco, que quando eu tava com 30 anos, ele é coach, né? Ele escrevia assim pra mim, eu falava assim, nossa, Juliano, eu tô com 30 anos já. 30 já. Ele escrevia 30 já. Eu falei, mas por que você está escrevendo? Ele falou assim, não, é porque eu tenho um amigo meu também que fala 60 ainda, é uma idade diferente, né? 30 já, 60 ainda. E isso me ajudou bastante, entender que, por exemplo, pegar exemplo de Trump ou aquele cara do KFC. Obama aposentou cedo e o Trump foi presidente depois de 70, né? Então, assim, nunca é tarde para começar alguma coisa diferente, igual a gente está fazendo agora com o podcast e com o programa da rádio, que vai ser transmitido também pela Brasil Sul. A questão é, a gente não tá velho nunca, né? Igual ela tava com medo de ser mãe velha, é um absurdo. Mas, enfim, aí no dia do nascimento da Alice,
foi muito pela manhãzinha, e foi a mesma médica que fez o parto das 3. Tava tudo muito lindo. O nascer do sol, assim, tinha uma vidraça que dava para entrar a luz pela sala inteira. Ela era um pouco mais estreita, mas ficou tudo muito lindo. Foi uma manhã perfeita, de muita alegria, desde o primeiro momento que eu peguei ela no colo. Foi maravilhoso, um amor realmente incondicional. E a gente é muito unido, a caçula e a Alice é um presente de Deus para mim, ela salvou minha vida. A verdade é essa. Uau, sensacional. E você tem pretensão de casar, ter filhos? Tem. A gente Tá fica no meio projeto? tá no projeto, né? Eu tenho uma menina, né, de outro relacionamento já, né? Vai fazer 3 aninhos já. E hoje convive com a mãe. Mas eu futuramente, vamos ver, a namorada tá escutando isso aí, né? Tá meio com o pé atrás já. Sabrine. Sabrine. Ela fica Alô, brava, Sabrine. Sabrina, ela vai ficar... Não, Sabrine. Sabrine. E o que a vida te ensinou sendo pai? Hoje é dar mais atenção, né, pros filhos, né, que é igual ele tá falando, né, acho que dessa geração também mais nova, é tudo tão corrido, né, que quando você vê, o tempo já passou, os filhos já cresceu, assim como eu também, né, mas naquela época era diferente de hoje, né, parece que hoje tudo passa tão rápido, quando você vê, você já tá bem mais velha, os filhos crescidos e... Quando você vê, o tempo já foi embora. Até parece que, principalmente pós-pandemia, as coisas aceleraram muito, né? Os valores, né? São outros também. A gente conseguiu, enquanto muitos choravam, outros vendiam lenço, mas isso trouxe muito ressignificado a questão de valores também, de filhos, família, né? Bacana. Eu acho que a lição da pandemia, eu acho que deveria a pessoa pegar, né, como lição mesmo, né? Isso aí... Né, de quantas pessoas que já foram embora, dá acho que mais valor, né, que né, a pandemia veio e pode, tomara que nunca volte também, né, mas acho que servir de lição, né, pra a gente amar mais as pessoas, principalmente família, né, que tá com a gente, né, parar de brigar, né, que a gente nunca sabe o dia de amanhã. É tempo de qualidade, né? Independente da quantidade de tempo, mas daquele período, tempo de qualidade. Pensando nos valores que a gente vai deixar, o legado, né, os momentos, eu falo que é colecionar momentos. Hoje, você manda na sua mente ou a sua mente te comanda? Boa pergunta. E tem questões que precisam ser sempre ressignificadas. É uma palavra muito batida, mas a verdade é essa. Quando você tem várias experiências ruins, você acaba, no presente, travando, porque você olha para o futuro com medo. Então, assim, algumas coisas já consegui ressignificar e tenho feito isso cada dia mais e olhar para frente sempre com esperança. E quando você faz isso, mesmo que eu falei para você que eu gosto de tomar decisão com calma, em situações do cotidiano, tome decisão rápida, porque você já tem absorvido o conhecimento lá atrás. Então, como você tem resultado positivo, no presente você toma decisão mais rápido, porque você olha para frente com esperança. Então, eu acredito que eu tenho um controle mental bom, emocional também, sempre tento ter mansidão, equilíbrio, porque eu era muito intempestivo antigamente, mas hoje eu estou bem controlado e nada impede também de quando necessário, o leão levantar e mostrar força também, né? Nunca se acovardar ou ser intimidado, né? Ainda mais como homem, né? Tem que proteger a família e tudo mais. Isso é uma responsabilidade muito grande. O cérebro é uma máquina muito melindrosa, assim, a palavra é uma melindrosa. O reptiliano, ele manda informações, às vezes, de microexpressões faciais. Tem uma analogia que eu gosto bastante, que é bem bobinha, mas funciona. Que é quando a gente está na estrada, por exemplo, olha lá na frente e fala, um cachorro morto, desvia, e você chega perto, é um papelão. Porque o cérebro, ele busca a última informação que você tem daquela situação. E é isso que gera a pessoa travar e nunca conseguir avançar, porque olha para frente sempre com medo, porque às vezes as últimas experiências foram muito ruins. Então eu consigo controlar bem. Meditação é um negócio que o pessoal fala muito e confunde, né? Todo mundo fala que meditação é se esvaziar a mente. Eu acredito que meditação, o que é? Você se concentrar e focar numa coisa só de cada vez. Você canalizar seu pensamento para uma coisa de cada vez. Está aqui, está extremamente presente. Está ouvindo? Ouvir com qualidade para você
poder responder corretamente, não ficar pensando na resposta enquanto a pessoa está falando. Porque já é difícil absorver bastante informação. Normalmente diz que, não sei se é verdade ou não, mas diz que a gente absorve 20% do que é falado, por exemplo, numa palestra ou numa aula. Se não for o estudo depois, acaba se perdendo. Eu acho que tem que tomar cuidado. Eu tenho uma questão desse negócio da meditação, que eu gosto, que eu falo assim, um exemplo, a gente está no banheiro, em vez de a gente se concentrar no banho, em o que você está fazendo, esse é um exercício básico. Normalmente a pessoa está pensando no trabalho, em algum problema que teve no dia, a sogra, daqui a pouco o banheiro está lotado, tá a sogra, o patrão, a esposa, os filhos, tudo dentro do banheiro junto com a pessoa, porque ela está concentrada em questões externas. Então, meditação para mim é isso, canalizar o pensamento para uma coisa só. Se esvaziar, ficar sem pensar nada, eu acho muito difícil. Isso acontece comigo, mas na sauna, vem todo mundo, vem gente que eu não conheço, eu não tô entendendo isso. É isso. Você consegue controlar bem a mente? Tá melhor, né? Hoje tá melhor. Eu sou mais controlado. Eu sou um doido meio controlado. E sem medicamento. Sem medicamento. Natural, vivendo o sobrenatural de Deus. Hoje bota o sobrenatural nisso. De Deus e ele mesmo, sobrenatural. Ou fantasmagórico. E uma dica para quem está nos assistindo: da onde que você busca tanto conhecimento e sabedoria? Eu gosto de estudar o comportamento humano e as ferramentas que ali tem. Arquétipo, enneagrama. Apesar de ser cristão, eu vou atrás de outras coisas, tipo constelação sistêmica, para entender o ser humano, né? Para poder não massacrar as outras pessoas, né? Então eu vou estudando a respeito disso, até por causa dos filhos, né? Educação dos filhos, como agir em determinadas situações. Então assim, e eu vou aplicando, igual você falou. A verdade só é verdade quando é aplicada. Então não adianta nada você pegar na teoria e não aplicar. Então eu vou aplicando. O máximo de estudo que eu tenho, eu vou aplicando. Eu estudei hoje alguma coisa na igreja na terça-feira com o Hermes. No outro dia eu já estou falando para outras pessoas para que eu não perca aquilo ali. Né? Que eu possa aproveitar. E sempre no momento certo. Sempre no momento oportuno. Não adianta você chegar do nada e... Adriana, deixa eu contar um negócio aqui para você. Não, tem que ser no momento oportuno. E Deus tem dado essas oportunidades, né? Para eu poder colocar isso daí na vida das pessoas. Deus está no cerne do coração de cada um. Só basta deixar florescer, todo mundo ter o Espírito Santo e deixar que floresça e ver os sinais. Deus está presente o tempo todo. As pessoas têm medo ou não prestam atenção, né? Ficam frustradas, às vezes alguma coisa dá errado. Igual a gente passou por várias situações assim, né? E eu nem falava nada para ele, para ele não ficar ansioso. E eu ficava calmo, falando, por que está acontecendo isso? Aí no outro dia vinha... entendi. Realmente era. Ainda bem que aconteceu aquilo lá, que normalmente as pessoas tomam como uma coisa ruim, né? Alguma coisa que deu errado, e no outro dia vem alguma coisa e fala assim, não, é por causa disso. Você falou uma coisa muito interessante, que muitas das pessoas na sociedade de hoje fazem essa pergunta, têm curiosidade e não sabem. Como que você sabe que Deus está falando com você? É uma boa pergunta. Eu sinto a presença dele o tempo todo e através das outras pessoas, né? Às vezes eu vejo Deus nas pessoas. Como isso, Skill? Pela vida dela. Eu não sei, é uma questão, acho que, de energia, sinais, coisas que acontecem que não aconteceria se não fosse ele tomando conta da vida da gente, né? A gente fala de colocar a vida na mão de Deus e descansar. Mas como que a gente faz isso? Por exemplo, se eu mentir, é uma situação problemática, às vezes a pessoa fica com medo e fala, eu vou ter que chegar lá e falar para Adriana tal coisa, meu Deus, como vai ser? A pessoa começa a já criar uma situação que nem aconteceu na cabeça dela, imaginar o que você vai responder e acaba mentindo e tira o poder de Deus. Por quê? Porque às vezes você fala a verdade e vem uma surpresa, que às vezes vem uma resposta do que você não imaginava. Você tem que ser isento de medo. Isento de medo, mas sempre precavido, né, tudo mais, e tentar, lógico, todo mundo tem pecado, eu não sou santo, né, todo mundo erra, mas tentar ser o mais correto possível, buscar imitar o máximo possível de Cristo. Eu acho que é isso, quando eu vejo a pessoa sendo um imitador de Cristo, eu vejo Deus nela. Eu amo a vida das pessoas, quero bem para as pessoas,
E as pessoas que querem o mal, que existe, né? Que buscam fazer o mal, eu tenho misericórdia e evito o convívio, para que não tenha acesso. E intimidade para pouco, para não ter acesso ao emocional. Tem que tomar muito cuidado com isso. Então é isso, eu vejo Deus nos sinais. Todo mundo falava dos milagres, mas os sinais eram muito importantes. E a minha filha lá nos Estados Unidos experimentou isso. Ela passou por uma fase que ela começou a ficar descrente, né? E eu falei para ela, falei assim, filha, Deus não está preocupado se você acredita ou não acredita nele. Ele acredita em você. Eu falei para ela também Deus está no cerne do seu coração e ele vai mostrar o poder dele na sua vida em coisas que você vai passar, porque ele provavelmente tem um propósito para você, senão você não estaria indo para lá agora, nesse momento da sua vida, e ele vai te mostrar. E ela vê os sinais, graças a Deus, ela vê os sinais e fala, pai, realmente é uma coisa sobrenatural. Então é isso, ficar atento nos sinais de Deus na vida. Todo mundo tem o Espírito Santo, é só deixar ele trabalhar. Pelo menos eu acredito que seja isso. Sensacional. Você compartilha, você consegue ver o agir de Deus, sentir que é Deus te dando sinais dessa mesma maneira que ele ou não? Basicamente ou completamente isso, né? Porque eu acho que Deus está em todos os lugares, né? Desde ali, você tá indo num lugar, você tá passando pela natureza, você tá vendo ele ali, né? Pra quem de fato realmente acredita, vai ver ele até nas grandes coisas ou até mesmo nas pequenas coisas, né? Como assim, atitude também, né? De outras pessoas. Então ali tá tendo, Deus tá agindo ali, né? E hoje, sem ele, eu acredito que a vida já é difícil, imagina sem ele, né? Então, como é que não seria? Então, acho que a gente acreditar muito nele e seguir em frente, porque o caminho não é fácil, né? Mas desistir não é uma opção. Uau, sensacional. Ele deixou a cartilha, né? Tá aí a cartilha, se quiser seguir, ter uma vida melhor. Sensacional, show de bola. Meninos, estamos quase chegando nos nossos minutos finais, tá? E eu tenho uma pegadinha. Ó, gente, o papo é bom demais. Vocês têm que já vamos deixar aqui combinado para voltar para falar de outro. Hoje, pra gente conhecer mais um pouquinho. Deixa eu ficar famoso primeiro. Aí eu já tenho aqui, já vamos tirar foto, já tiram foto aqui. Aí a gente, de repente, marca um assunto mais específico, uma pauta mais específica, que vocês têm muito outros conhecimentos para estar compartilhando, né? Sim. Mas nesses minutos finais, gente, eu tenho uma pegadinha que é uma surpresa aqui para vocês. É uma surpresa para vocês, tá? A gente conheceu já muito da pessoa de vocês, mas pra gente conhecer um pouquinho mais dos princípios e valores. Alguns deles nós já citamos, vocês já compartilharam com a gente, mas até para quem está nos assistindo, para quem vai nos assistir depois, que quer saber um pouquinho mais da história de vocês. Eu vou falar uma palavrinha, não é nem pergunta, tá? E vocês vão me falar a primeira coisa que vier na cabeça de vocês. Combinado? Fogo. Não. É um bate-volta. É igual como é que é? A Bujanra que fazia isso, né? Ai, tinha um programinha. Aí você sabe que eu me lembro. O que é a vida? Nossa, meu Deus. E aí a pessoa responde e fala, o que é a vida? Caramba, eu já respondi. Mas algumas coisas a gente já falou aqui, tá? Mas antes, enquanto os meninos vão ali, ó, deixa eles apavorados, você é nervoso. Ficar tenso, fala, meu Deus, o que eu vou responder? Ping-pong. Ping-pong, é o bate e volta. Mas enquanto os meninos vão bebendo uma água aí, gente, eu queria pedir para vocês mais uma vez, se inscreve no nosso canal, tá? Ativa o sininho aqui, indique para três pessoas. Vamos junto compartilhar informações, ajudar a transbordar e transformar a vida de outras pessoas. Estamos também no Spotify, tá? Se você não consegue, de repente, nos assistir aqui, a sua vida é corrida, no Spotify da academia, no trânsito, onde você estiver fazendo serviço na casa, na estrada, você também consegue ouvir esse episódio aqui, como muitos outros que já passaram aqui no nosso programa do Estúdio Podcast Londrina. E você que sonha em ter um podcast assim como os meninos, aqui é o seu lugar, tá? Nós temos ar-condicionado, estacionamento no local, frigobar, técnico 100% disponível, cabe até 3 pessoas e tudo que você precisar de suporte, questão de podcast, mas eu nunca me vi assim na vida, a gente presta essa consultoria, essa assessoria para vocês. Hoje, o network ele é responsável por 70% dos seus resultados e o podcast ele está entre as principais estratégias a nível mundial, 3 principais,
dentro das empresas. Então fica aqui a dica para você ter um podcast de maneira estratégica e assertiva. Ou você já pensou mesmo, você empresário poder falar do seu produto e da sua marca com mais propriedade e ajudar a levar essas informações para os outros do que realmente o seu produto pode transformar a vida dessas pessoas? Aqui também é o lugar certo. Me convide para tomar um café e vamos fazer grandes negócios. E agora o nosso bate-papo. Ó, É o medo. eu vou Se inscreve no canal. Se inscreve no canal Da Adriana. E logo no de vocês, né? Em breve no de vocês. Não publica pra 3 pessoas, não. Manda pra todo mundo. Quantas pessoas você quiser, né? Ela se manda para todo mundo no mínimo 7. 7 para principalmente esse programa multiplicar. aqui, pra gente ficar famoso. Isso, multiplique 7 para multiplicar, né? É o número de Deus, eu falo. 7 é o número de Deus. Você sabe que o número 7, eu adoro o número 7, não sei se você sabe. Eu não sei, eu também gosto, sabia? Parece que ele é Mas repetido na minha vida por várias situações, eu não sei por quê. Mas o número 7 realmente é um número de Deus, de Jesus. Uma vez eu li isso. Deus fez o mundo em 7 dias. A mulher, para parir, são 7 camadas que os médicos precisam cortar para retirar o bebê. E o número 7 é um número abençoado de Deus mesmo. Se você, eu não sei que passagem exatamente que tem, mas eles explicam com mais detalhes sobre o número 7. Mas não é numerologia. Não é numerologia. É algo, como diz, real, tá? Legal. Que traz ali. Tem um livro do Paulo Vieira, que é O Poder da Autorresponsabilidade. Se eu não me engano, acho que é esse mesmo. Poder da Autorresponsabilidade. Ricardo Cruz, um beijo. Até se ele estiver aqui, pode até deixar aqui nos comentários. Eu só não vou falar o nome da empresa para não fazer propaganda. Pode falar, não, pode ficar tranquilo. Pessoal que quer comprar automação, procura o Ricardo da Forte Automação. É o melhor estoque de automação em Londrina. Vocês viram a voz do locutor? A voz desmáscula. Stone Moreno. E o Ricardo já vai ser seu patrocinador, Fê, porque irmão, nossa, esse vozão, você viu? Até mudou, gente. Mas você falou disso daí, eu tento me rodear possível de melhores pessoas. E cada um deles, eles têm alguma coisa que é diferenciado. Então eu sempre tenho onde buscar conhecimento de uma coisa que às vezes eu não tenho, uma habilidade que eu não tenho, eu busco neles. Sempre pessoas muito maravilhosas, pessoas que nunca vão trair ninguém, pessoas muito responsáveis, que prosperaram em diversos setores da vida. Então, assim, é maravilhoso estar com meus amigos. Eu gosto muito deles. Que gostoso, show de bola. É tão gostoso quando tem essa conexão, né? Sim. Olha, maravilha. Mas deixa aqui nos comentários, Ricardo, mas eu tenho quase certeza que é o livro do Paulo Vieira, certeza, mas que é O Poder da Autorresponsabilidade. Sim. E o Paulo Vieira tem uma história também muito inspiradora, né? De quem ele era, que ele mudou a vida dele aos 30 e poucos anos de idade. Quando ele tinha R$300 na conta, ele se deu achando que era tudo. Enfim, foi daí que começou. E teve um insight que ele foi de um livro que ele leu e depois ele entendeu que foi no dia 7, começou às 7 horas da manhã, tudo com o número 7. Eu falo, uau, umas coisas assim. Né? Mística. Isso, até tem às vezes algumas pessoas de alta performance que a gente segue essas pessoas que nos inspiram. Você já deve ter visto live 77. Não, nunca vi. Não? Eu encontrei com o 77 ontem, que era o... Meu Deus. O colete dele estava escrito 77. É um fotógrafo lá de Oz, de Osasco, na verdade. E acho engraçado. Eu gosto das coisas trino, né? De Pai, Filho, Espírito Santo, DNA. Muita coisa é trino, né? A máquina para rodar, às vezes precisa de 3 engrenagens direito. Funciona bem também, eu gosto de trino. Essa eu não sabia. É diferente de mim que gosta do triz. Se você for ver, quase tudo é trino. Daí vai estudar, o que é trino hoje em dia? Tem um mundo de coisa. Uau, que bacana. Mas então vamos lá, meninos. Ai, meu Deus, eu tô enrolando. Não, vamos falar, você falou de rotina. Tem toda quinta-feira em casa, é quinta da pizza, e todo final de semana, agora tô faltando. Ô, louco, bicho, o Vero Faustão agora. Ó, logo.
todo final de semana, todo domingo, eu saio com a filha para ir no parquinho também, é uma rotina, justamente para criar memória, igual você falou. Olha, eu gosto disso, criar essas memórias, que é que a gente deixa o legado, que eles lembram, né? A memória afetiva, os valores, né? É aquilo que você falou, não é tudo dinheiro, né? Não. E eles esquecem, principalmente até a segunda infância, que é 12 anos, a primeira 7, segunda 12, é isso que vai construir, né, o caráter, o desenvolvimento, a formação de ser humano mesmo, né? De ser humano, os princípios, os valores, né? Escolher com quem convive, né? E faz muita diferença, os princípios. Amizade faz muita diferença, na adolescência faz muita diferença. Amizade, dentro da igreja, eu falo assim, os caminhos de Deus, quem segue uma vez os caminhos, quem aprende, né? Plantou a semente caminhos ali, de Deus, igual semente de mostarda. Pode ir para qualquer mas caminho. Quando cresce, é a maior hortaliça que tem. Exato, nossa, exato, bem isso. Mas vamos lá, meninos, olha lá. Vamos falar de... Não tem, olha, ele tá querendo correr aqui, gente, mas é tranquilo. Vai lá, vamos ver. Vou falar e vocês respondem. Deus. Tudo. Para mim, perfeito. Amor. Agora você me pegou, hein? Você me colocou numa sinuca de bico. Amor é uma escolha. Para mim, hoje, amor é família, amigos, né? Que estão verdadeiros, né? Namorado, não posso ter Quando eu falo escolha, é tomar decisão. Você toma a decisão de amar aquela pessoa, a vida dela, e se dedica a isso, afinco, independente porque senão a pessoa acaba... deixando... Amor não é um sentimento assim, igual paixão, ou essas coisas. É uma decisão, e você tem que honrar um compromisso. O Tiago falava, a língua é o chicote do ser humano. Você não tem obrigação de prometer, mas prometer você tem que cumprir. Então, amor é uma decisão. Fé. A fé é o que me move, que me guia. Fé move montanhas. Eu tô grande, tô parecendo uma montanha. Uma inspiração. Alice. Hoje, minha inspiração, o mundo. O mundo, para mim, é o que mais me inspira, né? Você vai conhecendo tantas coisas que você... A diversidade? Diversidade, né? Hoje em dia até as redes sociais te inspiram, né? Se você souber absorver o que é de bom ali. Medo. Eu tento evitar qualquer tipo de medo, né? Para não travar. Eu busco... Eu até falei isso para um colega, um amigo esses dias, Bertone. Falei assim, fala pro pessoal que eu sou isento de medo. Mas um pouco falácia, né? Isento totalmente ainda não. Eu não lembro agora de nenhum medo que eu tenha. Assim, já tive medo da morte, mas não tenho mais. Eu acho que talvez eu prefiro evitar o medo. Eu prefiro nem falar de medo. Porque vai que atrai, né? Credo. Deixa pra lá. Você tem medo? Não, pra mim, acho que o medo é relativo, né? A gente tem medo de... um filme de terror, alguma coisa nesse sentido, mas eu acho que o medo da morte em si, de qualquer forma, ela vai vir, né? Então... É fato, a gente nunca sabe. Família. Família, ela pode ser uma bênção, como pode ser uma tragédia, uma maldição, né? Vai muito do tipo do seio familiar, né? Ela pode ser uma bênção, mas como pode ser um mal, né? Da pessoa. Eu acho que família tem seus altos e baixos, né? Mas é o que, como diz ali, da onde que você vê. É a sua origem, né? Na verdade, né? Então... na verdade, quando você fala família, eu pensei nos familiares, não na minha família, né? Na construção marido, esposa e filhos. Eu pensei nos familiares na construção da infância. Não sei porquê, me remeteu a isso. Eu acho que quando você pensa em família, vai lá dentro, bisavó, avô, né? Você vem maldição hereditária. É uma coisa desde essa época antiga mesmo. Antiga. Alimentação saudável, guloseima. Não existe. Não, mentira. Eu tô um pouco... eu tô devendo isso daí. Tô tentando melhorar. Já perdi, eu tinha prometido pro Ricardo que eu ia perder. Na verdade, foi uma coisa que ele pediu, na verdade, né? E eu vou cumprir. Ele falou assim, eu cheguei a 120 quilos também, até por conta da depressão e tudo mais. Ele falou assim, você tem que chegar no mínimo a 102 até dezembro. Já tô com 105, tô quase lá. E eu não posso nem comentar, né? 180 agora
dar uma controlada, senão volta tudo de novo, né? Senão aí 10 cirurgias. Mas você come né? saudável? Você come... Eu como x-salada, 2 cedo, 2 de salada, manhã, né? assim, bem saudável. Equilíbrio. Atividade física ou sedentarismo? Atividade, né? Sempre. Eu tô retomando isso daí. Fiz um pouco de jiu-jitsu, parei. Nossa, eu não gostava. O Thomas me convidou e foi maravilhoso o tempo que eu fiz ali. E eu quero retomar isso daí. Preciso tomar jeito. Eu falei do equilíbrio, né? Acho que... Vamos fazer boxe? Isso. Smart Fit. Eu já ando apanhando da vida, que eu já apanho mais ainda, cara. Aí é só profissionalizar, então... Mas eu acho que hoje eu sou mais sedentário, eu falo, né? Claro que a gente busca fazer não ficar parado, né? O sedentário, para mim, Eu acho que você fala assim, eu prefere assistir um filme ou ir pra academia. Eu acho que eu prefiro assistir um filme, né? Então... Nossa, eu gostava muito, eu assistia muito filme. Eu uso muito filme de referência para falar com as pessoas. Mas o tempo tem ficado tão escasso que nem Instagram não tem visto direito, não tem respondido as pessoas direito. Então, assim, não faço atividade física, mas estou sempre em movimento, estou sempre ativo, né? Isso é muito bom. Não sei se conta, mas... Moto, gosto de rodar de moto. Ler ou televisão? TV, gosto muito de filme. Não que eu não gosto de livro, mas ultimamente meus livros estão na cabeceira, e os mesmos livros que estão na cabeceira, como eu viajo para longe, né? Sempre muito tempo dentro do carro, eu coloco no Spotify o audiobook e vou escutando, leio às vezes 2 livros num dia só escutando, né, no Spotify. Pra mim é TV, né? Acho que não tem como, né? Eu não tenho... Que hora que você assiste TV? Ele nunca tá em casa. Na verdade, nem televisão eu acho que eu não tenho mais. Você fala de evento, ele tá em todas, assim, todas, todo mundo conhece ele. Acho que a minha televisão tá desde 1900 e bolinha, tá lá a minha televisão. Aquelas velhas sem controle. Os eventos que você vai, você posta tudo? Posto. Vamos, repete seu Instagram aqui para quem está nos acompanhando. Hoje é o Fat Joy 133, né? O Facebook também. E aí vou estar deixando aí o contato do WhatsApp também, quem quiser entrar em contato, né? E estamos aí nas mídias sociais também, em breve agora no YouTube também a gente vai estar aí. Graças a Deus. Uau, tá. CLT ou empreender? Empreender sempre. Sempre, sem sombra de dúvidas. Todo mundo pode empreender. E é maravilhoso. Cada um vai empreender ou ter um tipo de liderança, mas dá para fazer. Eu acho que CLT, ele te dá uma segurança, né? De fato, né? Até mesmo porque quem fica... Não tem nada de errado. CLT te dá uma segurança para quem não quer empreender. Fala, não, acho que não é minha área, né? Acho que é bem válido, né, CLT. A minha esposa falou que nunca mais ela vai empreender. Ela fala assim, olha a minha foto de quando eu empreendi. Olha a minha foto hoje. Hoje ela é CLT. Olha isso aqui, faz o comparativo. Ela falou, nunca mais vou empreender. Porque realmente, quem acha que vai empreender e acha que vai ter vida mordomia e pouco trabalho, não, dobra. A responsabilidade é sempre maior. Uau! E vocês indicariam esse podcast para mais pessoas? Com certeza, principalmente esse, vocês podem compartilhar e se gostaram, dá like, coloca nos comentários o que poderia ser melhor, o que vocês gostaram e segue a gente lá, segue o FET. Segue nós aí, seguidores também, pessoal que vai gostando do nosso trabalho, do trabalho da Adriana aqui também, pode seguir lá que vai ser sucesso. É isso aí. Já deixa aqui sugestões para o nome do programa de vocês, né? Sugestões abertas. Isso, pode deixar. É até bom, porque daí a gente vai filtrar isso daí. E quem for escolhido, a gente vai tentar presentear com alguma coisa. Ou pensar alguma coisa legal. Uau, sensacional. Meninas, estamos aqui há mais de 1 hora nesse bate-papo gostoso. É claro, a gente ficaria muito mais horas com toda a experiência que vocês têm aí. Mas eu queria finalizar deixando esse tempo aberto para vocês, tá? Não tem nenhuma perguntinha. Eu queria que vocês compartilhassem com uma mensagem, com uma frase, com uma reflexão, algo que vocês gostariam de compartilhar, na qual nós não falamos, não tocamos no assunto. Para quem está nos assistindo agora, né? Muito obrigado por vocês que ficaram aqui até agora, para vocês que vão assistir depois, vocês que vão indicando para as mais pessoas. Não esquece de se inscrever aqui no nosso canal. Estamos no Spotify também. E o que Deus tocar o coração de vocês, menino. Cada um, é o tempo livre, tá? Agora é um tempo aberto. Use e abuse do tempo de vocês. Quer começar, Fê?
Pode ser. Eu acho que jamais esquecer a sua fé, que isso eu acho que é o mais importante, né? E é igual a que a gente estava falando, né? Acho que sem Deus a gente não é nada e com Ele acho que a gente é tudo, na verdade. Eu não tenho nenhuma frase de efeito agora na mente, mas vou falar com relação à experiência que você falou, cara, que a gente vai se experimentar em outras áreas, para as pessoas se arriscarem mais, né, se experimentarem mais. Eu vou dar um exemplo, por exemplo, minha filha mais velha, ela falou assim um dia para mim, graças a Deus ela escuta bastante os conselhos, né, e eu sempre faço isso com bastante responsabilidade. Ela falou, ai pai, eu queria tanto tocar teclado. Eu falei, filha, você tem um dinheiro? Ela é bem muquirana, assim, né? Então ela sempre tem dinheiro guardado. Eu falei, filha, você tem dinheiro guardado? Ela falou, tenho. Eu falei, então faz um favor pra mim, vai lá amanhã e compra um teclado. Ah, por quê? Não, só faz isso. Ela foi lá, comprou. 2 meses depois ela falou assim, eu não gosto de tocar teclado. Às vezes as pessoas criam situações na mente de coisas que ela acha que gostaria e passa às vezes a vida inteira acreditando naquilo, chega no final da vida, acaba percebendo que... Não, nem percebe, né? Porque não fez. Acha que fala assim, eu vou morrer sem ter feito tal coisa. Nada, besteira. E para os homens, sejam disciplinados, fortes, né? E cuidem das suas famílias, cuidem da esposa, tragam segurança. O homem tem que fazer aquilo que tem que fazer. Tem um exemplo da Bíblia que é em Eclesiastes, né? Salomão, ele fala, lançai o pão sobre as águas. Moacir Vieira que falou isso para mim uma vez, eu fui buscar conhecimento com Hermes, e na verdade era um poema que falava, lançai o pão sobre as águas. O que era? Naquela época quando foi escrito, era tudo muito árido, então tinha pouco recurso de chuva. Então os grãos que eles tinham, e o sacerdote da casa do homem, às vezes líder de alguma tribo, alguma coisa, ele tinha que tomar uma decisão muito difícil de fé, igual o Fred falou, de esperança. Ou ele lançava esses grãos e esperava chuva em Deus, ou ele fazia pão, cevada, fazia alguma coisa para que eles pudessem se alimentar por um X período de tempo, ou a comunidade ou a família. Então ele tinha que tomar uma decisão muito difícil, lançar o pão sobre as águas, que as pessoas tomem melhor decisão e se arrisquem mais na fé e na esperança. Eu acho que é isso. Esse recado foi pros padeiros aí, tá? Quem não tá escutando aí, acho que... Xuxão, poderoso chefão. Poderoso chefão aí. Me ajudou um monte esses dias também. E muito boa. A pizza dele e o lanche. Uau, pode mandar aqui pra gente, né? Eu aceito. Alô, chefão. Poderoso. Ele falou pra mim que ele vai fazer um lanche pra mim, que ele falou que vai ser o poderoso 8. Eita! Que é do Enneagrama. Que bacana. Meninos, mais uma vez, muito obrigada pela participação de vocês, por tanto compartilhar com a gente um pouquinho da experiência de vida de vocês, obrigado. Os valores, os princípios. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixe aqui nos comentários, né? O que você achou desse programa, aqui pros meninos, igual nós comentamos, né? Se inscreva no nosso canal, gente, é muito importante, no Spotify também. E para finalizar esse programa também, eu queria sempre finalizo com uma frase também, e normalmente a frase de acordo com os convidados, né? A gente vai observando, vai sentindo, e eu queria deixar uma mensagem de fé aqui para vocês. Faça o seu possível aqui na Terra e deixa que Deus faça o impossível de lá, tá bom? Amém. Gente, top. Um beijo grande, olha lá. Tchau, até mais, gente. Fiquem com Deus e até terça-feira. Terça-feira tem mais aqui no Estúdio Podcast Londrina. Cadê você? Tchau. Olha lá. Tchau, fiquem com Deus. Tchau. Até a próxima. A próxima vocês vão ver os meninos aqui já, né? Opa!